dissipavam, a dor fugia. Paralíticos andavam, os cegos viam, os mortos ressuscitavam, tudo era alegria. A luz inacessível do Salvador iluminava o caminho por onde ele andava. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. Passava neste mundo, seguia após seus passos grande multidão, vinha de todas as partes onde ele estava, dava alma ferida, amor e perdão. Você que neste mundo vive amargurado, sem paz, sem amor, sem carinho, sem consolação, venha dar-lhe tua mão, fica ao nosso lado, estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Pela graça do Senhor, nós estamos chegando aqui em mais esse dia para mais um programa Vivendo a Palavra, aqui pela Web Rádio, pela JF Gospel, programa que acontece todos os dias do meio-dia 30 às 13 horas. Glória ao maravilhoso nome de Jesus. Meus amados, estamos aqui nesta gloriosa caminhada pela Palavra de Deus. Estamos lendo o livro do profeta Isaías e hoje a nossa leitura é o capítulo de número 36. Se você puder, abra sua Bíblia para mais uma vez lermos a Palavra do Senhor, mas eu deixo meu abraço também àqueles que não podem ler, mas que vão ouvir a Palavra de Deus. Aos nossos queridos irmãos caminhoneiros, um abraço a cada um de vocês, aos irmãos taxistas, aos Uberes e também a você que está aí no seu trabalho, em suas atividades, mas aí com seu aparelho ligado, ouvindo o quadro, o programa Vivendo a Palavra. Glória a Deus. Vamos então à leitura de Isaías, capítulo 36. A pedra removeu, o sepulcro se abriu e Jesus saiu porque ressuscitou. E subiu ao céu, disse: Pai, eis-me aqui, pois venci a peleja. Aguardo tua ordem pra buscar minha igreja, que virá reinar ao lado do Senhor.
Isaías capítulo 36, versículo 1. E aconteceu no dia aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Verso 2. Então o rei da Assíria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Verso 3. Então saiu ele a Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Verso 4. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta que tu manifestas? Verso 5. Bem posso eu dizer: teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. E em quem, pois agora confias que contra mim te rebelas? Verso 6. Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Verso 7. Mas se me disseres: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Verso 8. Ora, pois, dá agora reféns a meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Verso 9. Como, não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Verso 10. E subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra essa terra e destrói-a. Verso 11. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Verso 12. Mas Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Verso 13. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Verso 14. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Verso 15. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Verso 16. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Verso 17. Até que eu venha e vos leve a uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Verso 18. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Verso 19. Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Verso 20. Quais são eles dentre todos os deuses
desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Verso 21. Mas eles calaram-se e não lhes responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Verso 22. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué. Eu já fui como você, já andei pelos mesmos caminhos, multidões também me aplaudiam. Eu não era feliz. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam. Jovem, o mundo não pode lidar. Alegria em seu coração. São momentos que enganam a vida. São jardins sem zelador. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam. Jovem, só existe um caminho. Jesus te ama, Ele quer teu coração. Vem contar para o mundo que drogas matam. Vem cantar esta canção. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam. Jovem, eu tentei levar minha vida, mas em trevas ninguém pode andar. Quem liberta é somente Jesus. Drogas matam. Te fazendo infeliz. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, aceite. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, este é o programa Vivendo a Palavra, aqui pela Web Rádio, pela JF Gospel, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo de Jataí, Goiás. A nossa sede está localizada aqui na rua Samuel Gram, 1400, aqui na parte alta da cidade. Você que mora aqui na cidade de Jataí região é nosso convidado
para participar conosco aqui de um de nossos cultos que acontecem aos domingos, 9 horas da manhã e também às 19 horas, na segunda-feira às 19 horas e na quarta-feira às 19h30. Temos também as nossas congregações aqui pela cidade e região. Os cultos acontecem às terças, quintas e domingos. Você que mora aqui na cidade ou nos assentamentos, nas cidades vizinhas, sempre você vai encontrar uma demissão aí próximo à sua casa e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda em nossas igrejas para ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós lemos o capítulo 36 do livro do profeta Isaías e para a nossa meditação eu quero reler com você o verso de número 21. Mas eles calaram-se e não lhes responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhes responderei palavra. Jesus nós tem pra dar. Jesus é mais que o poço de Jacó. Ele é a fonte, tem bastante água, é só tomar. Todos que têm pecado é só chegar. Esta água tem poder pra te limpar. A água que Jesus dá, ela é suave, aconselhável, e Jesus mandou beber. Quem toma desta água, vida eterna tem, vive com Cristo, aqui e no além. Se tu conheceras o dom de Deus. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, no capítulo que nós acabamos de ler, vimos que, como parte da disciplina de Deus sobre o seu povo, por causa de sua infidelidade ao Senhor, Deus permitiu que o rei da Assíria, Senaqueribe, invadisse o reino de Judá e conquistasse várias cidades. Depois disso, Senaqueribe propôs conquistar também a cidade de Jerusalém. Enquanto estava cercando a cidade de Laquis para conquistá-la, antes de marchar a Jerusalém, Senaqueribe envia seu oficial e comandante Rabsaqué até a cidade de Jerusalém para amedrontá-la e tentar fazer com que o rei Ezequias e os habitantes de Jerusalém se rendessem a ele, sem precisar de guerras contra a cidade. Senaqueribe, através de seu oficial, afrontou o rei Ezequias, criticando-o por estar confiando no socorro do Egito. Até aí tudo bem, mas Senaqueribe cometeu um terrível engano, uma terrível insanidade, uma loucura, ao afrontar também o Deus de Ezequias, o Senhor Jeová. Senaqueribe, por meio do seu oficial, desafiou a Deus, dizendo que, assim como os deuses de Samaria e de outras nações não puderam livrar suas terras das suas investidas, o Deus de Ezequias também não poderia livrar Jerusalém do seu poderio. Dessa forma, o rei da Assíria igualou o Deus verdadeiro aos falsos deuses dos outros povos, deuses feitos por mãos humanas. No verso que relemos, vimos que os oficiais dos judeus, a pedido do rei Ezequias, nada responderam quanto às afrontas de Senaqueribe. Mantiveram-se em silêncio, pois afinal de contas o rei da Assíria estava, na verdade, afrontando a Deus e não a Ezequias ou aos oficiais judeus. Meus amados irmãos e ouvintes,
Quando você for afrontado ou afrontado pelo inimigo, haja da mesma forma. Nesse caso, o silêncio é a nossa melhor resposta, pois contra o inimigo de nossa alma, que é um ente espiritual, devemos usar contra ele armas espirituais. Por isso, o crente precisa estar sempre em oração, a fim de ter discernimento espiritual e entender quem está por trás de alguém que lhe está perseguindo, lhe criticando sempre, afrontando você e sempre tentando lhe prejudicar. Se eu e você estivermos na carne, usaremos armas carnais, iremos revidar, partiremos para o embate. E aí seremos derrotados, pois o problema não é a pessoa de carne e osso que está nos perseguindo. É aquele que está usando essa pessoa, o diabo. Então, devemos fazer uso das armas espirituais, a oração, o jejum e o silêncio diante da pessoa que o inimigo está usando. Também devemos buscar sempre fazer o bem a essa pessoa que está sendo instrumento do diabo. Romanos 12, 21 é muito claro para nós ao nos dizer: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. É dessa forma que o inimigo será envergonhado. Nós seremos vencedores e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus, do céu por isso vim, das trevas te chamei à luz, que faz isso por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz, em vão não permutei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, te desculpar, que faz isso por mim. Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos pela palavra do Senhor a nós nesse dia, Pai. Deus querido, a tua palavra nos orienta como vencermos o inimigo que nos afronta. Pai, não deixe que nós, Senhor, usemos armas carnais contra inimigos espirituais. Senhor, ajuda-nos por tua graça a não vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Senhor, dá-nos o discernimento espiritual para não sermos enganados. Ó Deus, que a nossa batalha não seja contra carne e sangue, mas que nós possamos ter discernimento e usar armas espirituais nesta batalha espiritual. É o que nós te rogamos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Salvar perdido
seu lar ali na glória, e na cruz morte amarga suportou. Por mim morreu, na cruz sofreu, da morte do pecado triunfou, e vive sim, venceu ao fim, minha alma Cristo salvou. Hoje Cristo ainda nos convida, seu favor gracioso aproveitar, e de eterna paz perdão concede ao que a Ele hoje mesmo se voltar. Por mim morreu, na cruz sofreu, da morte do pecado triunfou, e vive sim, venceu ao fim, minha alma Cristo salvou. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos no programa Vivendo a Palavra e agora chegando já ao final da nossa programação nesse dia. Espero você amanhã para juntos nós lermos mais um capítulo aqui da Palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Amanhã estaremos lendo aqui a continuidade dessa história envolvendo Ezequias, Jerusalém e o rei da Assíria. Estaremos lendo o capítulo 37. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor e até amanhã, querendo Deus. Desceu lá dos céus o bom Filho de Deus pra ser